E a Expo Direto Cotrijal traz uma série de novidades para o produtor rural e também para o pecuarista. Olha só, nós vamos falar agora de variedades de trigo desenvolvidas pela Biotrigo voltadas para a alimentação de bovinos, tanto de corte quanto também de leite. E o mais interessante é que tem variedades adaptadas aos mais variados tipos de solo e também de clima do país. Mas para falar um pouco mais a respeito deste assunto, eu vou conversar com Ederson Hentz, ele que é zootecnista e é supervisor de negócios aqui da Biotrigo. Ederson, prazer conversar com você. Aqui nós estamos acompanhando essas variedades que são voltadas para a alimentação animal. Qual que é a principal característica desse trigo desenvolvido aqui pela empresa? Boa tarde, Fabiano. Ele é um trigo que ele é posicionado especificamente para silagem, ou seja, produção de volumoso conservado. Uma das principais diferenças que nós temos hoje no campo, ele não tem a presença da arista, então ele é um trigo desaristado. A gente fala que é um trigo peladinho, ele não contém arista. Junto com isso, nós conseguimos fazer uma planta que tenha o que? Baixo teor de fibra e porém alta qualidade. Então ele é um trigo que ele vem muito bem para compor a dieta, tanto quingado de corte quanto quingado de leite. E a parte boa, você consegue produzi-lo assim durante o inverno e ainda você consegue liberar a área durante o verão, pensando-se nas principais culturas, soja, milho, para alimentação de grãos no caso, né? Ederson, o fator de não ter arista, ele traz uma qualidade diferente porque o animal consegue ter um aproveitamento melhor da planta, no caso desse trigo, que é voltado para a alimentação animal. E o trigo, normalmente, ele já tem uma situação de ser mais palatável, ser mais interessante para os bovinos que outros produtos, como, por exemplo, o próprio milho. Hoje se nós pensarmos a arista, o que que faz? Ela começa a mexer no comportamento ingestivo. Então eu tenho a quantidade de amido que está presente na espiga. E a espiga ela contém arista. Então quando eu não tenho arista, o que que faz? Esse meu animal ele ingere ela com mais quantidades. Então ele não seleciona ela no coxo. Quando a gente fala em qualidade, aí eu consigo fazer esse animal comer, esse animal, por ela ser mais palatável, esse animal aceita ela. A palatabilidade a gente fala assim, ó, é ordem de escolha de preferência de animais. Então ruminantes é sabido que eles têm preferência por trigo. Então eles não selecionam, então eles comem, eles conseguem ingerir. Então a gente tem um comportamento ingestivo bem balanceado pensando-se no animal. Tá certo, Ederson. Bom, quando falamos de trigo na produção brasileira, nós sempre pensamos no Paraná e no Rio Grande do Sul, porque são os maiores produtores do país. E aí, normalmente o trigo que vai para a alimentação animal, nesse caso, é porque ele às vezes não teve a condição da alimentação humana, não teve como ter esse tipo de comercialização. Aqui não, aqui nós temos um trigo voltado para essa especificidade. E mais interessante, adaptado a regiões. Aqui nós temos um trigo que se desenvolve muito bem, por exemplo, no sul de Minas Gerais, Ederson. Nós estamos subindo agora para o sul de Minas Gerais, sim, com Energia 1, Tebio Energia 1, é uma cultivar aí de ciclo que gira em torno de 110 dias, até um ponto de corte de silagem, e uma característica muito importante daquela região que eles têm muito problema com milho safrinha. E o maior problema do milho safrinha deles é a maritaca. Então a maritaca ainda, a gente brinca de vez em quando, ela não soube ainda escalar uma na outra para conseguir pegar o trigo. Porque o trigo, querendo ou não, ele faz o jogo de vai para um lado, vai para o outro, ela não consegue se firmar. Então ele vem muito bem lá naquela região, ele vai muito bem. A produção naquela região aí, ano passado, agora de 2017, nós tivemos aí em torno de 30 toneladas numa fazenda que fica no extremo sul de Minas aqui, que é Virgínia, na fazenda Sertãozinho. Então o produtor usou e ele teve um ganho muito grande pensando-se na alimentação, na composição dessa dieta. Tá certo, Ederson. E ainda falando a respeito, nós estamos usando a imagem da variedade que se adequa aí à região de Minas Gerais. Também tem variedade que para outros estados que não são muito tradicionais na produção de trigo, mas sim, que produzem. Né? No caso, parte do Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do Mato Grosso do Sul, e parte também do estado de São Paulo, na divisão com o estado do Paraná, que também tem bons resultados. Hoje nós temos então esse ano de 2018, como nós já havia falado, Tebioenergia 1, que vai para a região mais fria e o sul de Minas, mas nós estamos também vindo agora em 2019 com Energia 2, vamos pegar o nome da sequência, que é um trigo que ele tem um ciclo
20 dias mais precoce que TBio Energia 1 e é um trigo que está adaptado mais às regiões quentes. Então vamos pensar São Paulo, vamos pensar o Alto Parnaíba, de Minas, e vamos pensar o norte do Mato Grosso, do Paraná e o sul do Mato Grosso. Tá certo. Bom, nós estamos vendo aqui essa variedade no sul do Mato Grosso do Sul, né, e parte também do estado de São Paulo, norte do estado do Paraná. Estamos no Rio Grande do Sul, Ederson, aqui durante esse Pô Direto Cotrijal. E claro que nós temos esse mesmo trigo voltado para o desenvolvimento, né, para aplicação em bovinos de corte e de leite, adequados aqui à região do Rio Grande do Sul. O que ele difere em relação a essas outras duas que estão adaptadas a outras regiões? Nós temos aqui que é o trigo Lenox, né? Então ele é o quê? Ele é um trigo para pastejo, ele suporta a pressão de pastejo. Além de ter uma alta qualidade, uma alta produção, ele tem um ciclo vegetativo muito longo. Então ele é uma cultivar que ela vem indicada para quê? Sim, não para trigo para silagem, mas sim para trigo para pastejo. Aquele produtor que quer fazer uma pastagem aí de qualidade e precisa durante o inverno aproveitar as suas áreas, esse é o material indicado.